Fala galera! Hoje a gente vai embarcar em uma viagem histórica por um dos períodos mais tensos e emblemáticos do século XX, a Guerra Fria. Imagine viver num mundo onde a qualquer momento uma simples faísca pode acender a chama de uma guerra nuclear. Pois é, essa era a realidade entre os Estados Unidos e a União Soviética, as duas superpotências que emergiram depois da Segunda Guerra Mundial, disputando a supremacia global. Mas, peraí, antes de a gente se aprofundar nessa história cheia de espionagens, crises e confrontos indiretos, já vou te lembrar daquele básico mais essencial: se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. Aqui você aprende história de um jeito leve e descontraído. Então, bora seguir e descobrir como essa guerra mudou o mundo. Para entender como a Guerra Fria começou, a gente precisa voltar lá para o final da Segunda Guerra Mundial, em 1945. O mundo estava em ruínas e as nações que antes eram potências globais, como a Alemanha ou o Japão, estavam devastadas. Neste cenário, surgem duas superpotências com ideologias completamente diferentes: os Estados Unidos, defensor do capitalismo e da democracia liberal, e a União Soviética, liderada pelo Partido Comunista e adepta do socialismo. Durante as conferências de Yalta e de Potsdam, os líderes dessas nações tentaram definir o futuro do mundo, mas as desconfianças e interesses conflitantes já começavam a mostrar que essa parceria não iria durar. Foi aí que os Estados Unidos adotaram a doutrina Truman, uma política de contenção que visava impedir a expansão do comunismo pelo mundo. Esse foi o estopim para uma rivalidade que marcaria as próximas 4 décadas. Um dos primeiros sinais desse confronto foi o Plano Marshall, uma estratégia dos Estados Unidos para ajudar a reconstrução da Europa, devastada pela guerra. E não era só bondade, não. A ideia era garantir que esses países ficassem do lado capitalista, evitando que o comunismo ganhasse força no Ocidente. Enquanto isso, na União Soviética, não ficou parada e criou o Comecon, uma espécie de plano Marshall socialista para reforçar os laços com seus aliados do leste europeu. A briga não era só militar, era econômica também. Outro ponto importante foi a criação de alianças militares para garantir a segurança de cada bloco. Do lado ocidental, liderados pelos Estados Unidos, nasceu a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, em 1949, com a missão de proteger os países capitalistas de uma provável invasão soviética. Já o lado socialista soviético respondeu com o Pacto de Varsóvia, uma aliança militar entre os países socialistas do leste europeu. O mundo estava literalmente dividido em 2 blocos, e qualquer movimento em falso poderia ter consequências catastróficas. Agora, se você pensa que a Guerra Fria foi só um jogo de palavras e ameaças, se prepara que o negócio ficou sério em várias ocasiões. A crise dos mísseis de Cuba, por exemplo, em 1962, foi um desses momentos mais tensos, quando o mundo inteiro prendeu a respiração. A União Soviética estava instalando mísseis nucleares em Cuba, bem na porta dos Estados Unidos. E o presidente Kennedy não deixou barato, colocou os militares em alerta máximo, negociou duramente com o líder soviético Khrushchev. O resultado? A crise foi resolvida, mas o mundo nunca esteve tão perto de uma guerra nuclear. E isso sem falar das guerras por procuração, como a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã, onde Estados Unidos e União Soviética apoiaram lados opostos, transformando esses conflitos locais em batalhas globais pelo poder. Enquanto esses conflitos se desenrolavam, outras disputas aconteciam em paralelo: a corrida armamentista e a corrida espacial. No campo militar, a palavra de ordem era construir o maior arsenal nuclear do planeta. A lógica da destruição mútua assegurada, ou a MAD em inglês, era simplesmente: se um lado atacasse, o outro revidaria com força total, garantindo a destruição de ambos. E aí, para evitar o pior, ninguém ousava apertar o botão vermelho. Mas não era só no chão que a disputa acontecia. Os Estados Unidos e a União Soviética também travavam uma corrida para dominar o espaço. Primeiro, a União Soviética surpreendeu o mundo com o lançamento do Sputnik, em 1957, o primeiro satélite artificial. Mas os Estados Unidos logo responderam, e em 1969 marcaram um gol de placa com a chegada do homem à Lua. Essa corrida foi não só uma demonstração de poder tecnológico, mas também de superioridade ideológica. A Guerra Fria não ficou só restrita ao confronto entre União Soviética e Estados Unidos. Ela se espalhou como uma onda por todos os cantos do mundo.
Em países da Ásia, África e América Latina, a disputa entre capitalismo e comunismo gerou revoluções, golpes de Estado e até guerras civis. Na América Latina, por exemplo, os Estados Unidos interviram diretamente ou apoiaram ditaduras militares em países como Brasil, Argentina, Chile, para evitar que o comunismo ganhasse força. Enquanto isso, a União Soviética e a China apoiavam movimentos revolucionários e guerrilheiros em várias partes do mundo. Essas intervenções e guerras por procuração não só moldaram o destino de várias nações, mas também deixaram cicatrizes profundas, que são sentidas até hoje. Depois de décadas de tensão, algumas tentativas de diálogo e muitas crises, a Guerra Fria começou a chegar ao fim lá pelos anos 80. O movimento de detente, iniciado nos anos 70, buscou reduzir as tensões entre as superpotências, mas foi só com a chegada de Mikhail Gorbachev ao poder na União Soviética que as coisas realmente começaram a mudar. As políticas de Glasnost e Perestroika, que significavam mais abertura política e econômica, respectivamente, acabaram acelerando o colapso do bloco comunista. A queda do Muro de Berlim, em 1989, foi o símbolo máximo desse colapso. Pouco depois, em 1991, a União Soviética se dissolveu, marcando o fim oficial da Guerra Fria. Mas as consequências desse período são sentidas até hoje no cenário internacional. O legado da Guerra Fria é algo que a gente ainda vive, mesmo que não perceba. As divisões que ela criou, como a separação da Coreia do Norte e Sul, continuam influenciando a geopolítica global. E não só isso, a Guerra Fria também deixou um impacto profundo na ciência e na tecnologia. A corrida espacial, por exemplo, não só colocou o homem na Lua, mas também impulsionou avanços em áreas como as telecomunicações, a informática, a medicina. Além disso, as tensões entre as grandes potências mudaram de forma, mas não desapareceram. Os conflitos e disputas que surgiram depois de 1991 mostram que, embora a Guerra Fria tenha terminado, a rivalidade global ainda está viva. E aí, curtiu o vídeo? Então já sabe, né? Deixa seu like, compartilha com a galera e se ainda não é um inscrito, se inscreve agora. E olha só, para quem quiser ajudar o canal a continuar a crescer e melhorar os nossos equipamentos, tem o código QR na tela e a chave Pix na descrição. Toda ajuda é super bem-vinda. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.